Aleluia. Saudar os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Nós somos gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar nessa noite com temor e tremor diante de Deus, sabendo que a responsabilidade, irmão, que Ele é grande. Tudo quanto falamos, prestaremos conta diante do Senhor. Então a gente sabe que o Senhor nos concedeu essa oportunidade, eu quero transmitir aos irmãos. Os irmãos, aproveitando que estão em pés, abram suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo de número 1, versículos 1 ao 3. Aleluias, glórias a Deus. Aleluias. Eu estava um pouco relutante em essa questão, pastor Marcelo, mas o Senhor nos repreendeu ali no Boi Preto. Aleluias. O Senhor falou conosco, usou seus vasos, e a gente entendeu a voz do Senhor. Amém? Livro de Jonas, capítulo de número 1, versículos 1 ao 3, nos diz a palavra: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Amém? Podem tomar os vossos assentos. Aleluias. Aconteceu algo interessante essa semana, aleluia, conosco. Aleluias. E Deus é tão tremendo, irmãos, que quando a gente acha que a gente fica distante, achando assim de Deus, Deus vem e fala conosco. Aleluias. A gente acha que Deus nos esqueceu, e a gente vê que a gente é falho, miserável, e sabe que Deus está conosco a todo tempo. Aleluias. Então a palavra do Senhor nos diz que veio o Senhor e falou com o profeta Jonas. Aleluias. Um homem, aleluia, que Deus usou neste momento para ir falar com uma cidade, ir falar para o rei de sua cidade, ir falar para os moradores daquela cidade, da cidade de Nínive. Quem era Nínive? Que era essa cidade? Era uma cidade grande, não era qualquer morador que morava ali, mas o conhecimento que se tinha daquela cidade é que os homens eram maus. Os homens não tinham, aleluias, nenhum amor, aleluia, antes iam de mal ao pior. Aleluias, então o profeta, ao qual recebeu essa incumbência de levar, aleluias, a palavra do Senhor, ele temeu. Ele ficou temeroso a essa questão de levar a sua palavra, levar a palavra diante, aleluia, daqueles homens, porque eles eram maus. Aleluias. Então nós vamos ver que Jonas, aleluias, após ouvir a voz do Senhor falando com ele, ele se levanta para ir, mas para fugir da presença de Deus. Aleluia, para fugir diante da face de Deus, porque ele sabia, aleluia, que Deus, aleluia, era um Deus, aleluias, que era de amor, aleluias, e podia, aleluia, fazer coisas maravilhosas, e também sabia, aleluias, ele, que Deus pode todas as coisas, mas diante de todo o seu entendimento, ele não sabia que não podia se esconder em nenhum outro lugar, aleluia, porque a Bíblia diz que Jonas se levanta e pega um navio e vai para um lugar distante, aleluias, do rumo onde ele deveria ir.
Aleluias. Vejam só. Aleluia. Todas as vezes, irmãos, que o Senhor fala conosco. Aleluia. Para nós fazermos algo para Deus. Para sermos, aleluia, mensageiros da palavra de Deus. Para sermos profetas na casa de Deus. Para sermos levitas na casa de Deus. Para sermos obreiros na casa de Deus, para ser obreiras na casa de Deus, para ser, aleluia, homens, mulheres, jovens ou crianças, aleluia, com a incumbência de mensageiro dentro da obra do Senhor, pesa essa responsabilidade sobre os ombros de cada um. Então, ser chamado de mensageiro, aleluia, requer, aleluia, um certo, aleluia, padrão, aleluia, de vida sobre nossos, aleluia, ombro, ou seja, Jonas sabia, aleluia, que o Senhor, aleluia, queria fazer algo naquela cidade. Aleluia, o projeto do Senhor para aquela cidade era de salvação. Aleluia, era, aleluia, para que aquela cidade viesse a se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados e tudo que estava acontecendo ali e voltar-se para o Senhor. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Porém, todas as vezes que Deus nos chama e a gente, aleluia, vê que quando a gente quer, aleluia, fugir da presença de Deus, que a gente quer ir para um lado oposto daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, sempre vai ter um navio, aleluia, te esperando para te distanciar da presença do Senhor. Aleluia, e eu ficava relutante comigo mesmo, como eu disse, Senhor, mas por que, aleluia, eu tenho que falar, Senhor? Aí vem o vaso do Senhor e diz, olha, é assim, assim, assim que Deus fala contigo. Aí não bastasse, eu disse, mas Senhor, em relação à tua palavra, aleluia, vem outro vaso, aleluia, após alguns segundos diz, é assim, assim, assim que Deus fala contigo. E eu disse, Deus confirma a tua palavra. Aí eu lhe digo, irmão Rogério, que aquilo que Deus confirmou para ti também, Ele confirmou para mim. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Quantos estão entendendo aqui o que Deus quer falar esta noite? A gente vai ver, aleluia, que Jonas, ele se levanta, mas ele não vai para cumprir a vontade de Deus. Ele vai se distanciar ainda mais, aleluia, da vontade de Deus. Ele vai para muito longe, toda vez então que se refere a uma palavra de pegar um navio para Tarsis, não era referente somente de ir a esta cidade, mas também para um lugar longínquo, aleluia, daquele lugar. Aleluias, glorificado o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele foge da presença de Deus, sabendo que não tem aonde se esconder. Se nós sairmos daqui de Chapada e ir para uma cidade distante ou para outro país, o Senhor vai estar lá. Se nós sairmos daqui dessa cidade e nós irmos morar no meio do mato, nós sabemos que o Senhor também vai estar lá. Aleluia, se nós sairmos daqui dessa cidade e ir para um lugar que ninguém nos conhece, para um lugar, aleluia, um lugar longínquo, aleluia, de nosso conhecimento, o Senhor também vai estar lá. Aleluias. Quando nos prontificamos, aleluias, a estar no ponto de, aleluia, ser chamados de mensageiros, aleluia, da palavra do Senhor, aleluia, isso requer, aleluia, isso recai um peso sobre os nossos ombros, tanto dos irmãos, aleluia, que eles ministram a palavra, sobre aqueles também que divulgam a obra, sobre aqueles também que são chamados de cristão, sobre aqueles também que querem fazer, aleluia, parte do corpo do Senhor, sobre aqueles também que querem ir morar no céu, isso requer um peso sobre seus ombros. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Então veja, aleluia, que muitas vezes nós somos como Jonas. Aleluia, nós queremos, aleluias, muitas vezes ter igual ser chamado de mensageiro, mas muitas vezes a gente quer ir para um lugar que convém a nós. Falar aquilo que convém a nós é fácil, irmãos. Mas muitas vezes falar aquilo que Deus quer, aleluia, é difícil. Porque muitas vezes não vai agradar, aleluia, aquele que é ouvinte.
Aleluia, porém, quando nós nos depararmos, aleluia, perante o Senhor nos céus, o Senhor vai requerer das nossas mãos. O Senhor vai requerer, aleluia, das nossas mãos, e Ele vai dizer, o que tu tens para me apresentar? Aleluia, nesta última hora a gente vai ver que a cidade de Nínive, ela cresceu sobre este mundo. Aleluia, o mundo ele tem crescido, aleluia, esporadicamente, aleluia, em todos os sentidos, o seu pecado, a sua malícia, tudo que se está crescendo, a gente vê que Nínive também cresceu. A gente vê, aleluia, que Nínive cresceu, porém, aleluia, os mensageiros da obra, os pregadores da palavra, os anunciadores da vinda de Cristo, aleluia, parece que se estão diminuindo cada vez mais. Aleluias, aleluias, não é fácil, irmãos, não é fácil. Então este homem, este profeta de Deus, aleluia, ele vai e entra naquele navio, e a primeira coisa que ele faz é descer ao porão do navio e ficar ali dormindo, ficar ali, aleluia, embaixo, parado, aleluia, sem ninguém ver ele. Porém, aleluia, a Bíblia Sagrada nos diz, aleluia, que quando este homem entra naquele navio, quando este profeta entra ao porão daquele navio, aleluia, em alto mar começa, aleluia, então soprar um vento. Aquele homem estava dormente dentro daquele navio. A gente vai ver, irmãos, que o homem, ele é desobediente. Aleluias. Que o homem, ele é desobediente. Por quê? Deus diz assim, olha naquela situação e vê, aleluias, Jonas dormindo naquele navio, indo para o oposto daquilo que ele tem mandado. Ele diz, você quer dormir? Está bem quietinho aí no teu canto, está achando que eu não estou te vendo? Achando que, aleluia, os meus olhos não estão, aleluia, em todos os lugares? Ele dá uma ordem ao vento e ao mar, aleluia, o vento sopra e o mar se enfurece. Aleluia, o vento, aleluia, em sua essência, aleluia, é muito forte, o mar, aleluia, em sua braveza muito forte. Mas o ser humano resiste à voz do Senhor. Então veja, aleluia, que quando a Bíblia nos relata que o profeta Daniel, aleluia, ele foi levado para descer a uma cova onde havia leões famintos, aleluia, ele desce lá e muitos ficaram, aleluia, temerosos, aleluia, porque era assim que acontecia, muitos quando não obedeciam a um rei de um determinado país ou de uma determinada nação, eles pegavam muitas pessoas, aleluia, e jogavam dentro de uma cova onde havia leões ou tigres e assim por diante. E aqueles homens eram destroçados. Só há um porém nessa história. Aleluias, Daniel, ele era um homem temente a Deus. Daniel era um homem referente a Deus, aleluia, onde tudo que ele fazia, aleluia, ele fazia para a adoração do nome do Senhor. E quando aquele homem é jogado na cova dos leões, o Senhor diz, olha, tu não toca no meu servo. Olha, eu sei que tu está faminto, mas tu não toca no meu servo. Mas o homem, em sua essência e em sua sabedoria, aleluia, ele é desobediente a Deus. Deus dá ordem ao vento, para o vento, aleluia, soprar, o vento sopra. Deus dá ordem ao mar para o mar se enfurecer, o mar se enfurece. Deus dá ordem ao vento para o vento parar, aleluia, com os discípulos estavam em cima, aleluia, do barco, o barco, aleluia, balançava de um lado para o outro, o Senhor disse, aquieta-te vento, aquieta-te mar, e o mar obedeceu, e o vento também obedeceu. Mas o homem resiste em sua essência, em não querer ouvir a voz do Senhor. Ramagachanda, rabagaias. O Senhor dá ordem, aleluia, ao sol e o sol para. O Senhor dá ordem, aleluia, para as estrelas e as estrelas têm que obedecer. O Senhor dá ordem ao dia para que se faça dia, o dia se fez. O Senhor dá ordem para que haja noite e a noite se fez. Porém, um homem, aleluia, se vê, aleluia, resistente em ouvir a voz de Deus.
Ai, suíde canta, rabagalabachanda. Aleluias. Eu fiquei, aleluia, irmãos, temente, aleluia, irmão Rogério, em falar a isto. Mas o Senhor disse, se você não falar, eu vou acertar contigo. Então vai ter comigo, aleluias. E Jonas, aleluia, no porão daquele barco, aleluia, bem quietinho, dormindo em seu sono profundo, aleluia, vem aquele grande vento, vem aquele mar e se embravece, e os marinheiros já não têm mais o que fazer. Eles sabiam que era uma tempestade atípica daquelas a qual eles tinham enfrentado. Sabiam que era uma tempestade atípica, porque eram marinheiros experientes, homens, aleluias, que andavam pelo mar de um lado para o outro. Então eles disseram, olha, mas não é certo isso. Não está certo, presbítero irmão Alcir. Eles jogaram sorte em quem caiu. Não adianta a gente querer escapar, aleluia, dos olhos de Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Que os homens vão até aquele profeta que está dormindo dentro do barco, e ele diz, homem dormente, o que tu fazes aí? Eu disse, eu estou aqui. O que está acontecendo? Mas o homem está quase derramando, quase virando o barco aí fora, está uma tempestade tremenda, e tu consegues dormir aí, homem? Muitas vezes a gente vê a tempestade, aleluias, na nossa vida. E a gente não consegue reagir. O ser humano não consegue reagir mediante a circunstância. Aleluias. A prova que aqueles marinheiros estavam passando era de medo de morte. Era de medo de morte. O prejuízo que aqueles marinheiros tomaram foi grande. Por quê? Porque um homem decidiu sair fora do projeto de Deus. Quando a gente age pela nossa vontade, muitas vezes a gente sofre. O homem de Deus sofre. Aleluias. Aleluias. Oh, rabagachanda, rabagaias. Versículo 8, então lhes disseram, declara-nos tu, agora por que razão nos sobreveio este mal? E eles começam a fazer algumas perguntas, irmãos. Eu acho interessante isso, a Bíblia nos diz que eles perguntam, que ocupação é a tua? Vire para o irmão que está ao seu lado, a irmã diga, que ocupação é a tua? Aleluias. Ramagachanda, rabagaias. Aleluias. De onde vens? Qual é a tua terra? Aleluias. Qual é a tua terra? Aleluias. E de que povo és tu? Olha só as perguntas diretas, aleluia, que esses marinheiros fazem. O Senhor está nos dizendo hoje, nesta noite, que ocupação és tu? Para onde você quer morar? De qual povo você é? Aleluias. De qual povo você é? Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Calma aí. Eu posso ser temente, mas no mesmo tempo desobediente a Deus. Rabagachanda, rabagaias. Um homem temente, porém, estava desobediente a Deus. A gente pode fazer a nossa vontade. E a nossa vontade é tão ruim.
é tão perversa, é tão maligna, que quando a gente está fora do projeto de Deus, aleluias, aqueles que estão ao nosso redor, aleluias, eles têm prejuízo. Os marinheiros, aleluia, tinham um prejuízo enorme, irmãos. Eles iam para Tarsis. A palavra Tarsis significa jaspe amarelo. Em outras palavras, eu quero vos falar que muitas vezes a gente espera, aleluias, aleluia, ir para Tarsis. Aleluia, a cidade de Tarsis havia muitas riquezas minerais, como pedras preciosas, diamante, aleluia, ouro, coisas de grande valor. Às vezes a gente prefere, aleluia, ir para o lado, aleluia, que nos convém, aleluia, a nossa vontade humana, do que ir fazer aquilo que Deus tem nos enviado a fazer. Então a nossa vontade é perversa, é maligna, porque se a gente viver segundo a nossa vontade, a gente vai, aleluia, acabar da mesma forma que Jonas. Aleluias. Porque fizeste tu isso, os homens que fugiam diante do Senhor, porque Ele lhe tinha declarado. Então Jonas havia declarado que era por causa dele. Era por causa dele que estava acontecendo toda aquela tempestade naquele barco, na vida daqueles homens, todo aquele prejuízo. Só há um porém, irmãos, que a gente tem que observar que toda tempestade ela tem uma razão. Seja para nos, aleluias, fortificar, e saber se vem do Senhor, saber se foi nós que provocamos a tempestade, ou se saber se vem da parte do inimigo. Ora bagachanda bagaias. Aleluias, talvez você, irmão, aleluias, que veio aqui esta noite. Aleluia, você visitante. Eu não sei como você saiu da casa e talvez você esperava ouvir outra palavra. Talvez esperava ouvir uma palavra que lhe agradasse ao seu, aleluia, desejo humano. Quem não gosta de ouvir uma palavra, aleluia, que vem de conforto, todos nós gostamos. É errado dizer, não é errado. Só que quando Deus nos coloca, aleluia, para falar aquilo que Ele quer, muitas vezes a gente também não gosta. O Senhor está te chamando, aleluia, para este projeto. Olha só a misericórdia de Deus. Aleluia. Olha o tamanho da misericórdia de Deus na vida, aleluia, do ser humano. Mesmo ele indo para o lugar oposto, Deus envia um peixe grande, aleluia, qual vem e engole a Jonas. E Jonas, dentro do ventre daquele peixe, ele clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. E aquele peixe vem, aleluia, e larga o Jonas aonde? Lá na praia. Aleluias. E Deus ouve, aleluia, Jonas, aleluia, lá no profundo do abismo, no fundo do mar, dentro do ventre de um peixe. Ele diz: olha, eu vou te dar mais uma chance, aleluia. Eu vou te dar mais uma chance, Jonas, para você ser, aleluia, um mensageiro, aleluia, que eu te chamei para ser. Ser mensageiro, irmãos, aleluia, requer, aleluias, muitas vezes que a gente sintamos dor. Que às vezes a gente sofre, a gente padece. A gente sente, irmão, que os outros, aleluia, estão sentindo. Ramagachandarabagaias. Oh, aleluias!
Jonas se levanta, irmão Bruno, aleluia, e pega, aleluia, então, aleluia, agora convicto que era Deus realmente que ia fazer, aleluia, a sua obra. Ele levanta e começa a proclamar pelas ruas de Nínive: olha, arrependam-se, aleluia, dos seus maus caminhos, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se, aleluia, do que estão fazendo. E a Bíblia diz que aqueles homens eram pecadores, eram homens falhos, eram homens que não tinham compaixão a outro homem, aleluia, crianças, porque eram homens maus, aleluia, porém o Senhor olhou para aquele povo não como um povo mau, olhou para aqueles homens não como homens maus, mas como almas. Como almas, irmão Rogério. E o rei daquele, aleluia, lugar da cidade de Nínive, aleluia, ele escuta aquela mensagem e diz: olha, ele deu uma ordem, aleluia, a todos os homens, mulheres, crianças e também aos animais que não comessem e não bebessem, aleluia, que se vestissem de panos de saco, aleluia, que talvez assim o Senhor tenha compaixão das nossas vidas. Ramai, tu e quemaço e ne canta rabagachanda rabagaias. Quando você vai, aleluias, e anuncia aquilo que Deus tem colocado para você fazer, aleluia, pode ter certeza absoluta que aquilo que Deus vai fazer, aleluia, todos, aleluia, estão ali, aleluia, vão ver os milagres acontecer. Aleluia. Aí Jonas anuncia a palavra do Senhor, todos proclamam, o rei proclama um jejum, aleluia, absoluto, que não comam, que não bebam, aleluias. E Jonas então sobe ao alto, aleluia, e o sol era escaldante, aleluia, e vem então e cresce uma aboboreira, aleluia, e lhes dá sombra sobre sua cabeça. E ele fica assistindo lá. Eu acho que vai acontecer, acho que Deus vai destruir aquele lugar mesmo. Agora eu vou ficar aqui, aleluia, de camarote, uma expressão, né? Olhando, eu vou ver que aquela cidade vai se dissipar daqui um pouco. Aleluias. E Deus diz: aleluias, Jonas, veja só, você está chorando aí, está reclamando, aleluias, eu fiz crescer a aboboreira, que o sol era escaldante sobre a sua cabeça, você reclamando agora que a aboboreira morreu, aleluias, e pedes a mim para que te leve, mas tu não tem dó, aleluia, dos 120 mil que estão sobre esta cidade. Aleluias, aleluias, aleluias. Veja só, irmãos, sabe por quê? Aleluia, muitas vezes a gente não quer, aleluias, fazer isso, porque dói. Isso dói. A carne, aleluia, ela sente o peso esmagador, aleluia, que é, aleluia, de ficar, aleluia, distante das nossas próprias vontades. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Eu não quero ir mais adiante. Oh, nos dá um som, irmão Onésimo. Eu quero te fazer um convite em nome de Jesus nessa noite. Não é no nome do Michael, não é no nome do homem, é no nome de Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que tiver sede, que venha. Aquele que tiver fome, venha. Aleluias. Você, profeta, homem, mulher de Deus,
que estava distante dos caminhos do Senhor. Deus está dizendo para você que Ele quer te dar mais uma oportunidade. É fácil, irmãos, aleluia. Ei, irmão Valdecir, olha aqui para mim. Você não está distante dos olhos do Senhor. Ele quer te dar mais uma oportunidade, aleluias. Aleluia, para tu voltares aos caminhos do Senhor. Aleluias, Deus, Ele é um Deus de misericordioso. Aleluias. E Ele precisa de homens, aleluia, de mulheres, com coragem para anunciar o Evangelho da salvação. Rabagachanda, rabagachanda. Mas tem que ser eu, irmão Michael. Eu também me fazia a mesma pergunta. Tem que ser eu. Tem que ser eu, aleluia. Uma multidão, aleluia, enorme, aleluia. O Senhor olha, aleluia, para nós, falhos, miseráveis, pecadores. Nos arranca do lamaçal do pecado. Aleluia, talvez diante da sociedade como estávamos, aleluia, pois para eles sem valor. Aleluia. Mas para Deus, uma enorme avalia, aleluia, para o reino dos céus. Aleluia, irmãos, pode louvar a Deus. Aleluia, você que Deus tem falado contigo a respeito, aleluia, da palavra. Aleluia, não fiques com medo. Rabagachanda, rabagarabachaias. Aleluia, mas Deus vai começar a despertar seus vasos. Deus vai começar a despertar seus vasos, aleluia, pela noite. Deus vai começar a falar, aleluia, com seus vasos, aleluias. Aleluia, por meio dos profetas. Aleluia, por meio da sua palavra, por meio dos louvores, aleluias. Aleluia, já é a última hora em que esta igreja, aleluia, que proclama, aleluia, a salvação, anuncia a volta do Senhor. Aleluia, muitos estão dizendo, mas ainda vai demorar. Ainda há tempo de voltar, mas se vai demorar, ninguém sabe. A Bíblia nos diz que nós devemos estar preparados. E se for hoje, e se for no meio deste louvor, aleluia, em que Jesus romper, aleluia, as nuvens do céu, aleluia, junto com os seus anjos, arcanjos, aleluia, os querubins e serafins, aleluia, vir buscar, aleluia, a sua noiva. Amai de cara magachandarabagaias. O que tu tens a apresentar? Aleluias. Meu Deus. Nós estarmos diante do homem é uma situação. E nós estarmos diante da presença daquele que vive e tem todo o poder, aleluia, a glória, aleluia, a honra é digno, aleluia, do Senhor. E Ele chegar e nos pedir,
que tu tens a me oferecer. Irmão Michael, aleluias. Se nós não fazermos agora, irmãos, quando iremos fazer? Irmã Ayane, se nós não anunciarmos o Evangelho agora, quando iremos anunciar? Se nós não proclamarmos, aleluia, a palavra do Senhor, quem irá proclamar? As pedras? Se nós não sairmos, aleluia, aos balados, aleluia, aos bairros, às vizinhanças, e ser chamados de loucos, ser chamados de doidos por anunciar a palavra, aleluia, o Senhor irá vir. Independente, aleluia, de eu ou você, nós teremos que prestar contas. Nós teremos que prestar contas, irmãos. Não importa aonde estivermos. Se nós estivermos com os nossos sonhos todos conquistados, ter conquistado nossas casas, nossos carros, estar com as nossas finanças lá em cima, e não fizermos, aleluia, aquilo que o Senhor nos mandar, de nada terá valido isso. Se nós irmos, aleluia, para Tarsis em busca, aleluia, de fugir da presença do Senhor, mas para tentar conquistar as riquezas, nós perderemos o mais importante, que é a salvação. Mas quando nos colocamos na brecha, quando nos colocamos no caminho, vai doer. Vamos sentir, irmão Diácono, irmão Laurício, as dores, aleluias, que Cristo sofreu. Muitas vezes injuriados. Muitas vezes nos cuspirão, aleluia, em nosso rosto, dizendo tais coisas. Nos apredejarão, aleluias, pelas ruas. Talvez nos lançarão nas covas dos leões. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas faça. Irmão Felipe, mas faça. Pastor Marcelo, aleluia, pode fazer essa oração. As coisas, porque dele, fecha os teus olhos aí, fecha os teus olhos, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, dele, por ele. Aleluia, 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 aleluia. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Aleluia, 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 aleluia. Tu és o Senhor, tu és o Senhor, tu és o Senhor. Segura, segura,
Segura aí, irmão Onésimo. Irmãos, o que começou a dar na vida de Jonas por ele não fazer aquilo que Deus queria? Começou a dar tudo certo para ele? Começou a dar tudo errado. Esse é o grande sinal de quando as coisas elas fogem do controle. É porque nós não estamos como Deus quer que nós estivesse. Quando as coisas começam a fugir do controle. Aqueles marinheiros, eles eram super experientes. Porém, as coisas fugiu do controle. E Jonas, ele entendia que ele tinha que tomar uma decisão. Fazer aquilo que Deus havia dito para ele fazer. E quando ele faz aquilo que Deus tinha para ele fazer, as coisas deram certo. Aleluia. Eu achei interessante uma palavra que o irmão Michel disse. Sempre quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, vai ter sempre um navio nos esperando para nos levar para distante de Deus. Mas quando nós queremos fazer o que Deus quer, tem um peixe nos esperando. E esse peixe nos leva para a presença de Deus. E o peixe, um dos significados do peixe é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela sempre vai nos aproximar daquilo que Deus ele quer para nós. Eu quero fazer esse convite. Se você detectou aí na tua vida alguma coisa que está dando errado, alguma coisa que fugiu do teu controle, e você sabe que você não está fazendo o que Deus disse para você fazer, mas você quer fazer agora as coisas de Deus, você quer ver as coisas dando certo, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Não precisa cantar, agora só fica no violão aí. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Agora é um convite para quem não quer perder mais. Quem não quer perder mais vai pensar assim, ó, a oportunidade para mim começar a ganhar abriu. Você que quer começar a acertar na tua vida, pastor, mas o que eu tenho que fazer? Dá o primeiro passo. O que Jonas disse? Eu sei por que está acontecendo tudo isso. Eu sei por que está acontecendo. Pode me jogar no mar aí. Mas Jonas não sabia, irmão Rogério, que tinha um peixão esperando ele. E esse peixão levaria ele para onde Deus queria. Eu quero te convidar, vem aqui na frente. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos agora. Só o instrumento vai tocar. Agora esse convite aqui é para todos, para crente, para não crente, para quem quer começar a acertar. Vem aqui na frente. Essa palavra não foi pregada para as cadeiras. Se fosse para elas, elas já estavam aqui todas amontoadas aqui na frente. Mas essa palavra foi pregada para homens e mulheres que Deus ainda tem um propósito, que Deus ainda tem uma chamada. Vem aqui. Eu quero convidar, vem bem aqui na frente, bem na frente, bem na frente. Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa que quer começar a vencer? A quarta pessoa, onde está? Vem cá, vem na frente. Vem, eu vou te esperar. Nós vamos já terminar o culto, mas Deus está falando aqui nesta noite. Deus, Ele está falando, irmãos. Não é por acaso. Esse culto aqui não é um culto de brincadeira, não. Deus está aqui. Deus está aqui, Deus está aqui. Essa palavra é para crente. Jonas era crente. Essa palavra é para quem quer acertar. Vem aqui na frente. Aleluia. Deus quer mudar isso.
Deus quer mudar isso, não te acostuma. A vida não é tudo errado, não. Deus tem uma vida abençoada para você viver. Vem vindo, vem vindo, vem vindo. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Eu vou pedir para os obreiros vão orar por essas pessoas. Vocês vão dizer: Deus, ajuda esses irmãos, ajuda essas irmãs. Os obreiros que estão aqui podem me ajudar a orar. Dom Rogério, vem aqui ajudar a orar em nome de Jesus. Aleluia. As irmãs, vêm um pouquinho mais para frente aqui, só para não amontoar tanto. Isso, espalha um pouquinho, vem para o meio aqui, para os irmãos poderem chegar até vocês para orar. Vai um pouquinho para o meio. Os irmãos querem orar, as irmãs obreiras aí ajudem em oração. Aleluia, aleluia. Jonas só precisava fazer o que Deus queria. Você só precisa fazer o que Deus quer. Não é Deus que está fazendo dar tudo errado, não. É as nossas atitudes. Mas Ele nesta noite quer acertar a tua vida. Ele quer acertar a tua vida nesta noite. Lá do fundo do mar, do oceano, Jonas, ele clamou. Quem sabe você diz: pastor, eu estou no fundo do poço. Clama a Deus, clama. Orabaca machata. Comece a fazer o que Deus quer. Não lute mais contra Deus. Comece a fazer o que Deus quer. É simples. Essa oração que você está fazendo vai lavar a tua alma. Você vai sair com as forças renovadas. Foi Deus que te trouxe aqui hoje. Isto, vai clamando. Jonas clamou do fundo do mar. Clame, vai dizendo: Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Clame, clame. Deus está trabalhando nesta noite. Deus te trouxe aqui nesta noite para restaurar a tua vida.
Jesus, vai trabalhando, vai tirando essa tristeza, Jesus, vai tirando essa angústia, vai colocando alegria, Espírito Santo, vai derramando alegria, 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 vai derramando esperança. Essa pessoa chegou aqui sem esperança, mas ela está aqui, Senhor, num ato de coragem, num ato de bravura contra aquilo que está dando errado. Ela está aqui na frente. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando. Jesus está trabalhando, está trabalhando, está trabalhando, Ele 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 está trabalhando. Ele está te direcionando de novo. Enquanto Jonas clamava, aquele peixe estava se direcionando para onde Deus queria. Enquanto você está aqui orando, Deus está direcionando as coisas como Ele quer. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abrace essa pessoa que está aí do teu lado. Abrace essa pessoa. Ore um minutinho com ela. Irmão com irmão, irmã com irmã. Com exceção o esposo, a esposa, se estiverem juntos. Ore um minutinho, um minutinho. Um minutinho. Vai dizendo: Deus, ajuda a minha irmã. Ajuda o meu irmão, Deus. Vai dizendo. Vai dizendo. Oramakamatakamastu cantorosto kamaia. Volte para o seu lugar. Volte para o seu lugar. Culto de lágrima é culto de avivamento. É culto aonde o Espírito Santo trabalha. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus os abençoe. Amém? Que Deus os abençoe. O que Deus mais quer, irmão, irmã, é fazer as coisas dar certo. O que Deus mais quer. Deus só queria que Jonas fizesse aquela missão que era pregar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus para um povo que estava perdido. Aleluia. Nós só precisamos fazer o que Deus quer. Só tem um porém. Quase sempre o que Deus quer não é o que a gente quer. Mas mesmo assim, nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Porque o que Deus quer dá certo, o que nós queremos não dá certo. Amém? Vamos despedir o culto dizendo: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu só esqueci de avisar.